Olá, tudo bem contigo? Bem-vindo e bem-vinda ao Descomplique ENAD, o novo podcast da Famecos que tira a tua dúvida sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Eu sou Tainá Weisbach e tá comigo aqui o professor Andrei Rossetto, do curso de jornalismo. Olá, Tainá, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo e assim, né, professor? A gente sabe que o ENAD gera muita dúvida e até uma certa ansiedade nos estudantes. E o nosso objetivo é esclarecer tudo de uma forma mais simples e mais direta, justamente, né? Pra evitar esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala sobre. Então, assim, vamos direto ao ponto. O que é o ENAD? Bueno, Tainá, eu vou tentar ser sucinto aqui, tá? Porque o ENAD é muito massa a gente poder falar num podcast sobre um tema como esse, esclarecer as dúvidas do pessoal aí. Então, para ti que está escutando, que está assistindo, presta atenção aqui, ó. Definição do ENAD. O ENAD é um exame que avalia o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos das diretrizes curriculares nacionais dos cursos. O que são as DCNs, essas diretrizes curriculares nacionais dos cursos, Tainá? São formatos que o MEC, o Ministério da Educação, ele dá de orientação em termos de conteúdo, de estrutura. Então, todos os cursos têm as suas DCNs. E justamente o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, tem esse objetivo de avaliar o desempenho em relação aos conteúdos programáticos que estão definidos nessas diretrizes curriculares nacionais e também em relação a habilidades e competências. Então, o objetivo é aferir, olha que palavra linda, né? Aferir a qualidade dos cursos e das instituições. Então, um esclarecimento aqui só, Tainá. As informações que a gente vai passar aqui, para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo, são relacionadas a estudantes de bacharelados e superiores em tecnologia, avaliados agora em 2025, né? Só para esclarecer bem, porque a gente tem 3 aplicações do Enem. O ENEMED, que é para medicina, o Enem, que é para licenciaturas, e o Enem, que é para bacharelados e superiores tecnológicos. Então, assim, a gente vai falar dos bacharelados e superiores tecnológicos porque algumas especificidades das provas e datas e informações são diferentes. É só para situar o nosso ouvinte aqui. Sim, e o ENAD, ele é obrigatório? Que essa é uma das maiores dúvidas que a galera tem. Sim, é obrigatório. O ENAD foi criado por uma lei, a Lei 10.861, em 2004. Então, o Enem tem 21 anos. E ele é um componente do SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, ele é obrigatório, sim, não é uma prova que um exame que reprova individualmente, nada disso, então o povo não precisa se preocupar em relação a isso, mas fica lá o registro no histórico escolar do estudante, porque é um componente curricular obrigatório. Tá, e assim, o que acontece se a pessoa acabar não fazendo o ENAD? Bom, aí é a palavra bonita de novo. Impossibilidade de colação de grau. Significa não se forma. O estudante que não cumprir as obrigações, né, para ficar regular, como o ENAD diz, ele fica, portanto, em situação irregular. Então, quando ele está em situação irregular, ele não pode se formar. Então, infelizmente, né, a pessoa não vai poder não fazer o ENAD por opção. Ela é obrigatória, o exame é obrigatório. Basicamente, para ficar bem claro para quem está assistindo e ouvindo, sem ENAD, sem diploma. Exactement, como dizem os franceses. Exatamente, exato. Tá, e como é que é composta a prova do ENAD? Tipo, como é que é a estrutura, como é que ela funciona? Porque, por mais que a gente tá falando da prova, às vezes as pessoas ficam, tá, mas como é que ela é? Ok. Aqui eu vou me estender um pouquinho mais nessa resposta. Ela é assim, ó, duração, 4 horas totais. Formação geral, aí tem a parte de formação geral. São 15 questões objetivas, isso é 25% da nota. Aí tem um componente específico, que são 30 questões objetivas e uma discursiva.
Isso significa 75% da nota. Essa prova discursiva avalia clareza, coerência, vocabulário adequado e gramática. Então, assim, vou aprofundar agora. Dei um geral do que é a prova. Vamos aprofundar. Então, a prova é aferir, ou a palavra bonita, aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos, às habilidades e competências. Então, a prova de 4 horas tem a formação geral, que eu falei, o componente específico. E aí, Tainá, a gente vai falar depois, mas eu já vou citar aqui. Tem uma coisa que faz parte do contexto todo, que é o questionário do estudante, que o ENAD dá esse nome. Que esse questionário é destinado a coletar informações para caracterizar o perfil dos estudantes e tal, mas isso a gente vai falar depois também. Aí tem um questionário de percepção da prova. Depois de fazer a prova, esse questionário ele vai coletar as informações sobre a percepção dos estudantes em relação à prova. E aí tem um outro questionário que é o coordenador do curso que preenche. Então, assim, quais áreas serão avaliadas em 2025? Bom, vou falar de bacharelado. Administração, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, jornalismo, que é a nossa praia aqui, né? A minha praia, a praia da Tainá, medicina, que aí é avaliado pelo ENAMED, psicologia, publicidade e propaganda e relações internacionais. Aí temos o superior de tecnologia, design gráfico, gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing, processos gerenciais. Nossa, muita gente. É muita gente mesmo. É muita gente. E agora uma duvidazinha, meio mais a Tainá. Formação geral seriam perguntas de cunho geral, assim? Isso eu não vou dar spoiler, tá? É mais ou menos por aí. Isso é o conteúdo do nosso segundo episódio. Já vai deixar o gancho. Já vou deixar o gancho, que aí nós vamos aprofundar em relação a isso que tu perguntou. O que é a formação geral? O que é o componente específico? Que tipo de questões que entram? Como é que são essas questões? Quem é que formula, entende? Isso tudo vai para o nosso segundo EP. Então já fica o convite aqui. Quem está escutando esse agora vai acessar o segundo, que daí ele vai entrar para dentro das provas. Ou seja, agora quem ficou com curiosidade vai ter que ouvir o outro também. Vai ter que ouvir o outro também, exato. Tá, e quem é a galera, quem são estudantes que estão habilitados para fazer o ENAD esse ano? Bueno, temos os concluintes, essa palavra também pega, né? Concluintes de bacharelado e licenciatura, concluintes de bacharelado, vamos ficar aqui como a gente ficou lá no início, nós vamos falar de bacharelado e tecnólogo, né? Então, quem tem 80% ou mais da carga horária e os tecnólogos 75% ou mais. Significa o quê? Vamos deixar claro aqui. Quem vai se formar em 2025, 2 ou 2026, 1, né? Quem está se formando nesse intervalo, é obrigatório o ENAD. Então, assim, quem colou o grau, de novo, quem colou o grau, né? Até 31 de agosto agora, não está automaticamente irregular, não precisou fazer. Né? Então, quem se formou agora em agosto, até o final de agosto está liberado. Então, assim, aí a carga horária, aí a gente entra numa coisa mais técnica aqui. Por exemplo, o ENAD considera concluinte de curso aqueles estudantes que têm previsão de integralizar 100% da carga horária do curso até, aí a gente pega agora, ou julho até julho de 2026, né? Ou até o fim de 2025. Né? Essa é a lógica aqui do ENAD, né? Ou seja, a galerinha majoritariamente de 7º, 8º semestre do bacharelado. Exato. Presta atenção aí, gente. Quem está no 8º agora, né, que está saindo, né, seria o último semestre, vai ter que prestar ENAD, porque a colação de grau é em janeiro de 2026. E quem vai se formar em 2026, que vai colar o grau em julho, né, vai ter que fazer o ENAD. E aí, a gente falou do questionário de estudante. Agora vamos voltar, né? Voltamos. Nesse assunto. Exato. Ele é obrigatório.
Sim, é obrigatório para os concluintes, aquela palavra bonita, é obrigatório. E ele deve ser preenchido completamente, né? Ele trabalha, o sentido dele é coletar informações sobre o perfil desse estudante e sobre todo o processo formativo. Então, é um elemento, é obrigatório, porque sem preencher o questionário, você não fica regular no curso. Então, por exemplo, vamos retomar as etapas aqui, Tainá. A gente tem um cadastro e um acompanhamento, tá? Então, por exemplo, é feito o cadastro, os estudantes estão habilitados, né? A universidade faz esse cadastro, depois tem que fazer um acompanhamento. Aí vai ter uma senha, né? Que o aluno vai acompanhar, o aluno e a aluna vão acompanhar, né? Então, ali tu vai ter que passar todas essas informações. Esse cadastro já está feito, né? Esse cadastro já está feito. Então, a pessoa agora ela precisa acompanhar, né? E aí ela vai receber as informações, esse acompanhamento, né? O aluno ou a aluna vão ali e vai ver a divulgação dos atos, os comunicados, vai se certificar de tudo por ali. E o site aqui do ENAD é enad.inep.gov.br. Quem organiza é o INEP, né? Que é o sistema ENAD. E aí, assim, prazo. Por exemplo, para preenchimento do questionário, bacharelado, que a gente está falando aqui, superior de tecnologia, entre 14 de julho e 22 de novembro de 2025, né? Então, aí eu alerto, precisa preencher, porque é efetivo, só efetiva a participação preenchendo este questionário. Então, não preenchimento do questionário, o aluno, se estiver cadastrado, ou a aluna vai estar lá cadastrado, tudo certinho. Mas se não preencher o questionário, automaticamente fica em situação irregular, o que impede, né, de fazer o restante. Então, o acesso ao local da prova ali, o preenchimento do questionário, ele é um requisito necessário para te conseguir, né, visualizar o local da prova no sistema do ENAD. Então, eu reforço aqui para quem está nos ouvindo que é muito importante, né, preencher esse questionário para poder ficar em situação regular, porque senão não consegue fazer a prova e ficar sempre acompanhando, né? Porque, veja, Tainá, ele é um elemento curricular. Ele vai estar no teu registro depois. A gente tem que considerar quem está fazendo que é algo curricular, do curso, faz parte da formação, né? Basicamente é isso em relação ao questionário. Pois é, então agora nesse primeiro bloco a gente falou de aspectos gerais, mas agora a gente vai para uma segunda parte da conversa com informações práticas sobre datas, locais e dicas importantes. Então, assim, ó, prestem bastante atenção, tá, galera? Então, assim, vamos às datas. Quais são elas, as datas do ENAD desse ano? Bom, as datas importantes, tá? Vamos começar aqui pelo dia 23 de novembro de 2025, né? Horário de abertura, meio-dia. 23 de novembro, que dia é? Eu não prestei atenção. 23 de novembro. Dá uma fim de semana. Dá uma olhada aí enquanto eu vou falando. Um domingo lindo, dia 23 de novembro. Vai estar um sol, como o dia de hoje aqui. Quem está nos assistindo pode cuidar aqui. Quem está nos escutando, eu vou descrever. Tá um dia de céu azul aqui no campus da PUC, em Porto Alegre. Tem um ventinho, a temperatura está bem agradável, deve estar em torno de 19, 20 graus. Tá muito legal. Bom, então vamos voltar aqui. 23 de novembro, um domingo. Horário, os portões abrem ao meio-dia, fecham às 13, a prova inicia às 1h30 da tarde e termina às 5h30 da tarde. São 4 horas de prova. Vai, Benem. Vai, Benem, assim, traz da memórias lá do ensino médio. Exato. Mas, assim, o que o estudante que vai ter que fazer o ENAD precisa fazer nesse dia de prova? Qual é o básico, assim? Tá. Documento de identificação com foto válida. Chegar ao meio-dia, né? Antes, né? Eu vou dizer assim, chega cedo, chega mais cedo. Depois que fecha o portão, é proibida a entrada, tá? Caneta preta com corpo transparente, né? Não levar
Aí eu vou chegar lá, mas assim, identificação, tá? Apresentar documento de identificação oficial e original com foto, aí pode ser identidade, passaporte, CNH, essas coisas. Documentos digitais devem ser apresentados nos aplicativos oficiais, né? Não é um PDF que eu vou abrir ali. Materiais proibidos, tá? Antes de entrar na sala da prova, vai dar para guardar em envelope porta-objetos, que daí eles lacram e identificam, que vai ser fornecido pelo chefe de sala. Telefone celular e quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados e com alarmes desativados. Óculos escuros, artigos de chapelaria, boné, por exemplo, não dá. Caneta de material não transparente, não dá. Livro, anotação, desculpa, e qualquer outro dispositivo eletrônico, também não dá. As respostas devem ser transcritas, aí é importante, com caneta de tinta preta, material transparente, né? Desculpa, nada de levar aquelas canetas que às vezes a gente cruza, né? Coloridas, essas coisas, não vai rolar, né? E sempre leva uma caneta reserva. Sempre. Isso, sempre, porque é lei de Murphy, ela vai te deixar na mão naquele momento. Sempre leva umas 3 canetas, assim, e... Exato. Isso. E aí, assim, tempo mínimo de permanência. O estudante, ele deve permanecer, ou a estudante deve permanecer na sala por no mínimo 2 horas. Metade do tempo. E aí, porque a assinatura da lista de presença é somente após esse período. Saída com caderno de prova. Não é permitido sair com um caderno de prova ou cartão de resposta, né? Então, assim, comunicação. De forma nenhuma não é permitido estabelecer nenhum tipo de comunicação. E o estudante deve permitir que lanches, medicamentos, artigos, qualquer outra coisa que seja levado, possa ser vistoriado, possa ser inspecionado, né? Sempre de forma reservada, né? E basicamente, para a prova, é isso. Agora, conselho, gente, chegar cedo. Não deixa para chegar em cima do laço. É melhor chegar antes, se ajustar, porque tem tempo, assim. O portão abre ao meio-dia, fecha às 13h, e aí não entra mais, né? Então, tem... Mas, assim, se conseguir chegar o quanto antes, é melhor se preservar. Tipo, morar longe, já se prepara, olha o local de prova uns 2 dias antes, olha os ônibus que passam, olha as alternativas. Já olha o itinerário. Já se prepara toda a rotina pra chegar lá sempre, meia horinha antes, até. Pois é. Mas, assim, e pra quem precisa de atendimento especializado? Tá, aí assim, Tainá, ele já deveria ter sido solicitado, tá? Que era entre 14 e 25 de julho. Então, tu anexa, ali deveria ter sido anexada uma documentação comprobatória. Então, ali, o que o ENAD disponibiliza? Às vezes um tempo adicional, alguém para ler, um ledor, né? Um transcritor, uma prova ampliada, né? E lactantes têm direito a acompanhante para o bebê, né? Nome social, tá? Eu estou entrando já aqui. Para tratamento pelo nome social, o estudante ou a estudante deve ter um nome social registrado na Receita Federal e assinalar essa opção correspondente lá no sistema do ENAD. Casos fortuitos. A palavra fortuito é isso que acontece, outras, né? Outras palavras bonitas. Casos fortuitos. Aí vai ter que entrar com, por exemplo, é dispensada, né? Mas aí, por exemplo, isso dá dispensa, mas acidente ou alguma coisa assim, algum caso sério de saúde, essas coisas assim, né? O estudante ou a estudante ele deve contatar o INEP via fala.br, que é o sistema que o ENAD tem para isso, 10 dias antes da aplicação do exame. E aí com envio de documento probatório. Pois eu ia perguntar, em que casos que a pessoa,
pode ser dispensada da prova, assim? Assim, casos de força maior comprovados, claro, né? Aí dá para comprovar mobilidade acadêmica, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu vou aprofundar um pouquinho mais esse quesito aqui. Dispensa por motivos logísticos ou de segurança, pelo INEP mesmo, né? Por exemplo, o INEP pode acrescentar, suprimir ou substituir os municípios que têm da prova, de aplicação do exame. Então, se por questões de logística ou segurança o estudante ou a estudante não puder ser realocado para um município próximo para fazer a prova, o INEP pode dispensar da realização do exame. Mas, nesses casos, continua obrigatório o preenchimento do questionário, né? Isso permanece. Ou então, a dispensa da prova, aí a gente já falou, pode ser solicitado pelo estudante, né, ou pela estudante. A mobilidade acadêmica também, a pessoa não tem como fazer, está fazendo um intercâmbio, alguma coisa assim, continua sendo obrigatório preencher o questionário. É mantida, mas tu não faz a prova, né? E a indisponibilidade de atendimento especializado, por exemplo. Se tu pedir o recurso de acessibilidade e o INEP não tiver disponibilidade para oferecer, né, e a necessidade for comprovada, aí a instituição deve solicitar a dispensa da prova, nesses casos, né? Sim, e os resultados? Tá ok? A pessoa fez a prova, tudo certinho. Onde que ela pode ver os resultados? Aqui vamos agora por divisão, aqui por partes. O gabarito das provas objetivas, tá? Olha só, Tainá, os gabaritos preliminares e finais, eles são divulgados no portal do INEP, tá? Para bacharelado e cursos superiores de tecnologia, que é o que a gente tá falando aqui, né? O gabarito preliminar é divulgado até 5 de dezembro e o final até 30 de abril de 2026. O resultado de desempenho individual dos estudantes ou das estudantes, eles são disponibilizados no sistema do ENAD e aí lá vai ter, no site enad.inep.gov.br, vai ter o boletim de desempenho do estudante. Esse desempenho, são datas específicas, a partir de 18 de setembro de 2026, né? A divulgação são datas específicas, né, para cada modalidade, né? Mas para bacharelados e cursos superiores de tecnologia é a partir de 18 de setembro de 2026. Então, assim, atenção, esse boletim de desempenho individual, ele não é visto pela instituição de ensino. A instituição de ensino não tem acesso, ela tem acesso à posição geral do curso, não ao individual, né? E aí o estudante, apenas o estudante ou a estudante pode autorizar a utilização dos seus resultados, só com autorização. Aí para fins de publicidade, de premiação, essas coisas assim, sabe? E basicamente, né, tem um mapa das provas objetivas, né, para conferência, isso até 30 de abril, né? São divulgados após a aplicação, a data é até 30 de abril de 2026. Aí tem relatórios posteriormente, tem microdados e tal. Isso também fica tudo no portal do INEP, né? E o INEP não fornece atestado, certificado ou certidão relativa à classificação, né? Nota ou comparecimento, né? Só o que está no regulamento ali mesmo. E é isso, Tainá, basicamente. Então, professor, uma mensagem para a galerinha que vai fazer o ENAD esse ano, que está nos ouvindo. Olha, o ENAD, gente, e para ti que está nos escutando aqui, está nos assistindo, é uma oportunidade de contribuir para a melhoria do teu curso, né? E da educação superior brasileira, porque esses dados funcionam para isso, eles são basilares para muitas alterações e modificações e melhoras que o governo federal aplica, né? Então, te prepara ali, mas sem medo, porque é uma avaliação do curso, não é a tua aprovação individual, né?
Basicamente, esse é o recado que eu quero dar. E vamos nos preparar aí e vamos dar-lhe, que é para não tomar-lhe. Então, gente, lembrando que todas as informações oficiais estão no portal do INEP, que é... Deixa eu ver aqui. Ai, pai. enad.inep.gov.br. Então, gente, esse foi o Descomplica Enad, o nosso primeiro episódio com o professor Andrei Rossetto. E até o próximo episódio e boa prova! Valeu, gente. Um abração. É nóis, Queiroz.